Já que estamos falando de mobilidade urbana, né, Nícia? Isso. Esses dias eu estava sentado ali fazendo uma reflexão, vou fazer um, um contraponto. Eu, quando fui projetar a biblioteca do campus aqui da universidade, lá às tantas eu me deparei com um conceito, conversando com o pessoal da biblioteconomia, desse pessoal especializado, eu estava distribuindo espaço errado. Eu disse assim, como? Ele falou, não, você está guardando muito pouco espaço para computador e muito espaço para estante. As bibliotecas estão mudando, Alfredo. Nós temos muito mais gente consultando bibliografia através de informática, de meios virtuais, do que daqui a uns dias não vai ter mais livro em prateleira, não. E era uma observação interessante, eu tive que levar em conta. É Eu fui verdade. em busca de projeções de produção e aquisição de livros, de sites virtuais, para dimensionar o negócio da biblioteca lá. E ainda assim, não é que eu errei, eu não fui. A biblioteca já teve que ampliar o espaço lá para ter computadores e essas coisas todas, veio até mim esses dias para tratarmos disso, essa coisa toda. No caso da mobilidade, essa coisa do trabalho remoto, alguns chamam Uhum. de home office, essa coisa, vai alterar Sim, substancialmente a movimentação na cidade, não é isso? sim, Você, sim. do momento em que você pode ter um contingente trabalhando sem precisar se deslocar para o trabalho, agora é preciso ver os efeitos disso, né? Que tipo de efeito isso causa, mas que vai ter alteração na mobilidade de uma forma, não sei se acelerada, mas vai ter mesmo. Vai. Tem jeito. A gente já está percebendo isso, sim. Vai ter sim. Eu Vai. estive, eu estive por umas duas vezes lá na Califórnia, naquele lugar onde tem as sedes da Google e coisa e tal, Silicon Valley. Uhum. Estive lá e me espantou, porque eu tenho umas, não digo que são cidades, mas são como se fossem vilarejos pequenos que têm restaurantes, feiras, e eu chegava lá, aquilo tudo estava sendo. Tinha uma certa frequência de gente para essas coisas mais sociais, mas eu não via ninguém indo para o trabalho, né? Então, eu conhecia dois ou três engenheiros de computação lá, fui conversar com eles e falaram, não, Alfredo, ninguém aqui vai em escritório, não, é uma raridade. A Google tem um escritório que não ocupa 10% ou 12% da força de trabalho. Todo mundo aqui mora onde quiser e trabalha em casa. Aqueles lugares que você vai, que você está vendo mais gente, é porque tem o restaurante, a feira, o lugar da clínica médica, mas para ir trabalhar, ninguém se desloca aqui, não. Engraçado, isso já tem uns 10 anos e agora nós estamos começando a ter esse tipo de coisa, né? Exato, exatamente. Fora os edifícios para computadores, agora também tem dessas, né? Edifícios inteiros só para computadores. Não sei se as Smart Cities vão falar um pouco disso também, mas daqui a pouco eu descubro. A minha filha, Desse Mais caso, gente. não. a minha filha morou em Walnut Creek, na Califórnia, que é uma dessas cidades vizinhas do Silicon Valley. Era muito quieta. Você não via trânsito, não via gente andando na rua. Não, você pode andar por lá Quieta. pela região toda, você vai. É como você andar naqueles lugares perto de Miami, lá que tem aqueles pântanos, para ir Uhum. num daqueles. Coisa de vender, bugiganga que tem longe. Você não vê muita gente na estrada, a movimentação é pequena, todo mundo trabalhando em casa. Em casa. É. A gente vai ter que rever também as nossas casas, né? Os nossos espaços que tinham sido. Isso é outra coisa que eu já tenho visto pipocar aqui e ali nas redes, uma série de manifestações desse tipo, das pessoas querendo comprar outra casa ou arrumar um jeito de botar um escritório, porque não pode trabalhar junto dos meninos, que tem que ter um lugar para trabalhar, e o menino tem que ter um lugar para brincar, já está provocando uma alteração no layout mesmo da vida familiar, né? Também é outro aspecto que a gente vai ter que rever, né? Depois que tudo acabar, se Deus quiser, né? A gente vai ter que rever também essa questão. Já tem muita gente já procurando, que tinha esquecido, que não tinha mais, né? Eu vou mais longe. Nós,
latinos em geral, brasileiros em particular, somos muito daquela história de chegar com uma pessoa que você mal conhece, você abraça, dá beijinho para lá, beijinho para cá, não é isso? E coisa e tal. Essa coisa está mudando também. É verdade. Você vai perceber nas pessoas um comportamento um pouco mais, vai percebendo nas pessoas um comportamento um pouco mais contido. Menos caloroso, né? Eu tive 13, 15 meses em casa, né? As minhas filhas me vigiando e coisa e tal. Depois que eu fui vacinar 2 vezes, e a minha menina mais velha, já que faz mais coisas junto comigo, tinha pego Covid, eu tinha prestado atenção que ela chegava no meu mês. No aniversário agora, em maio dela, eu falei, não é possível, minha filha, eu vou te dar um abraço, um beijo, porque não tem jeito. Aí ela falou, pai, mas a gente está, assim, mudando a maneira de fazer essas coisas, e ela tem razão, vai ficando uma introspecção, vai ficando um módulo na gente que vai dando esse tipo de controle, né? É verdade, é verdade. Presidente, eu vou pedir licença para dar um início aqui e a gente retoma os... Eu sou só um participante. A gente retoma as conversas em seguida, que eu tenho certeza que vai dar bom debate. Já temos aí 4h15 no relógio, acho que está um bom horário para a gente iniciar, enquanto vão chegando mais pessoas. Quero dar boa tarde para todos que estão aí. A EDAL, Designers, Arquitetos e Urbanistas em Rede, tem o prazer de apresentar esse terceiro EDAL Live, que a gente está fazendo toda a última sexta-feira de cada mês. Esse com o tema Mobilidade Urbana e Smart Cities, proposto a partir da experiência profissional da Nícia Formiga Leite, diretora estadual da rede no Piauí. Os dois assuntos propostos estão sempre relacionados? Como podemos tratar de transformações urbanas atualmente? Como podemos incorporar novas tecnologias no projeto urbano? A EDAL é uma equipe colaborativa de designers, arquitetos e urbanistas que atuam em rede. Os seus membros são profissionais e, em muitos casos, pesquisadores e professores nessas áreas, com uma experiência acadêmica e profissional diversificada, tanto no Brasil como no exterior. Eu sou o César Canova, sou coordenador de relações de pesquisa da rede. A missão da EDAL é apontar caminhos para a sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural e espacial que melhorem a qualidade de vida urbana, frente aos problemas complexos e multidisciplinares da sociedade contemporânea por meio do design, da arquitetura e do urbanismo, com inovações metodológicas de planejamento e projeto, atuação em redes nacionais e internacionais, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e cooperação na prática profissional. Hoje a nossa apresentadora, a nossa palestrante ou a provocadora do debate é a Nícia. A Nícia possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em Planejamento Municipal pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, dá aula, é professora adjunta da Universidade Federal do Piauí e diretora do Centro de Tecnologia. Se tiver alguma informação incorreta, ela me corrige em seguida. A gente pede a gentileza de permanecerem com as câmeras ligadas durante toda a apresentação, que assim a gente consegue ter esse momento mais caloroso, apesar da distância. Vamos tomar o cuidado para ligar os microfones somente quando necessário. Podem ficar à vontade para encaminhar mensagens pelo chat. E depois da apresentação da Nícia, que deve ir até às 5 horas mais ou menos, vai ter bastante tempo para a gente ficar debatendo as ideias. Tá certo? Boa reunião. Nícia, é com você. Ok, boa tarde a todos. Obrigado, César, não teve nenhum erro. Boa tarde, presidente, Alfredo, Bruno, e todos aqui que estão aqui na sala prestigiando no dia de hoje. Vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu só... Pronto. Tá ok aí, César? Já estamos vendo a sua tela. Ok, muito obrigada.
Bem, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre a mobilidade urbana e as smart cities, ou cidades inteligentes, né, como queiram falar. Vou enfocar nessa questão desses dois parâmetros, né, essas duas conceituações que a gente vem sempre discutindo um pouco a respeito, que está, inclusive, fervilhando de informações agora, como será, né, o pós-pandemia, essas smart cities e a mobilidade urbana. Né, para criar realmente um momento de debate aqui, falar um pouco a respeito desses dois assuntos. Lembrando sempre, né, que a nossa mobilidade é uma condição inerente nossa, né? Quando a nosso desenvolvimento, né, nós somos inerentes, pessoas que se mobilizam, que têm uma mobilidade, né, que se locomovem, né, e isso é muito importante dentro do nosso pensamento de cidades, né? Formamos as nossas cidades a partir de sair realmente, de começar a vivenciar e ter atividades nesse meio urbano. E lembrando que a dinâmica da sociedade ela está relacionada diretamente ao princípio da liberdade de movimento. Eu grifei mais essa palavra de liberdade para que a gente perceba que a mobilidade ela realmente ela tem um conceito bastante amplo e que ela tem que ser diversificada, né? Então a gente não pode colocar aqui, impor uma mobilidade, um tipo de mobilidade, né? Vou falar dessa forma. E que a gente precisa ter essa liberdade de movimento, né, para todas as pessoas. Então, a mobilidade, né, para a gente ter uma conceituação de como vou tratar aqui essa mobilidade, ele é o resultado das interações, dos deslocamentos de pessoas, de bens, entre si e com a própria cidade, né? Esse deslocamento, a gente tem que lembrar sempre também que a necessidade das pessoas, né, inclusive durante aqui a minha fala, eu vou colocar até uma mudança do nome, em vez de falar tanto mobilidade urbana, mas falar mobilidade humana, que a gente tem que humanizar, né, a mobilidade, apesar dela ter vindo com muito forte nessa questão urbanística. Então, ela tem essa necessidade de deslocamento que nós temos, né, de acessos às facilidades da cidade, aos serviços e às oportunidades que toda cidade oferece. E esse relacionamento que a gente tem com esse sistema viário, né, e as funções da cidade, que tanto a gente discute, né, que fala a respeito do que aconteceu com nossas cidades e do que aconteceu com nossa mobilidade dentro dessas cidades. Então, a mobilidade urbana, ela evoluiu sempre, né, dos meios para os meios mais rápidos, né, substituindo, digamos, os mais lentos, e agora a gente está tentando retornar a esses meios, né? Então, ela evoluiu nesse sentido de a gente saiu da caminhabilidade, passamos, né, para os cavalos, aí depois começamos a criar, né, meios de transporte coletivos, e tudo isso foi gerando alguns congestionamentos, né, além de outros meios também, né, não só o automóvel, e outros meios também, como a bicicleta e outros tipos de mobilidade que a gente tem tanto nas cidades, como patinetes, né, várias outras formas que nós temos hoje, que já tínhamos e agora estamos resgatando vários conceitos que a gente já possuía em vários momentos da nossa história das cidades. Para vocês terem uma noção aqui, só para a gente relembrar um pouco, né, que a gente fala tanto dos congestionamentos que a culpa é do carro, bem, a culpa não é do carro, né, que nós já tínhamos congestionamentos anteriores, né, aqui 2 momentos, né, na cidade de Nova York e em Londres, onde tinha congestionamento de charretes, né? Não, então nós já tínhamos congestionamentos antes mesmo do carro, então o carro não é tão vilão assim, né, das cidades. A maneira da gente usar esses equipamentos é que transformam a cidade, e é isso que a gente tem que começar a pensar, né, para a gente pensar como é que a gente vai ter essa mobilidade de forma mais confortável, mais segura, rápida e inteligente, né? A gente tem que pensar como a gente usa esses instrumentos, né? Isso aqui é a grande ideia realmente da mobilidade. Então, nessa charge eu achei interessante, né? Que é essa história de direito de ir e vir, né? Que direito nós temos de ir e vir se estamos presos nos trânsitos nas nossas cidades, né? Existe um artigo que fala que se o mundo acabasse, obviamente não agora na pandemia, antes da pandemia, de repente, metade da população de São Paulo estaria dentro de um carro. E isso é alarmante,
né? Por quê? Porque está preso no congestionamento, né? Isso incide sobre a produção da cidade, né? Então, tudo isso, sobre a economia também, a gente está parado, a gente está sem qualidade de vida, perdendo muito tempo dentro dos congestionamentos, né, que estão nas nossas cidades. E lembrando que tudo isso faz parte de uma rede de sistema viário, né? O sistema viário, ele é esse instrumento que nós temos para a gente ir e vir, né? Que deveria trazer conforto, rapidez e segurança para todo cidadão, né? E a gente vai ver, quando a gente começa a falar de Smart Cities, que a gente tem que pensar sempre nessa questão do cidadão, né? Não é só trazer a tecnologia para aqueles que têm uma condição melhor, mas para toda a cidade. E é isso que é o mais importante. Um outro dado que é importante a gente lembrar sempre quando a gente fala de mobilidade é que essa rede viária, ela é uma das coisas mais caras que nós temos na infraestrutura urbana, né? 50% do custo total da urbanização é linkada com a questão da rede viária. E também o espaço que ela ocupa no espaço urbano, no solo urbano, né? Que é de entre 20% e 25% do solo urbano. É um sistema menos flexível, né, para expansões e ajustes. Toda vez que a gente vai alargar uma avenida, tem um problema, um transtorno muito grande. E está, né, também vinculado diretamente ao usuário, né, ao cidadão que usufrui desse local. Ou não, né? A gente vai ver alguns aspectos aqui. Então, as nossas cidades, elas foram se adaptando, né, e passaram a ser desenhadas para acomodar viagens de automóvel. Foi aí que começou a ter a ideia de que o automóvel é o grande vilão das cidades. E as cidades deixaram de ser pensadas para as pessoas e passaram a ser pensadas para os carros. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que realmente resgatar, essa questão da nossa mobilidade, né, de para quem a gente está pensando. Então, as pessoas, elas estão aonde, né? Como é que elas ficaram, né? Então, nós temos aqui um congestionamento de pessoas em plataformas de metrô superlotadas, e para vocês terem uma noção, né, essas imagens, algumas são mais antigas, mas essa aqui é bem recente, né? Ainda na pandemia, que a gente precisa ter um distanciamento, e está todo mundo aqui sufocado dentro do transporte público, e isso não é uma mobilidade que a gente deseja, que a gente quer alcançar dentro das cidades. Então, pensando nessa questão da mobilidade, e agora linkando um pouquinho com as cidades inteligentes, né, ou as smart cities, a gente começa a perceber que nós temos outras ferramentas agora aliadas, né, com a tecnologia, para que a gente consiga repensar esse desenho urbano, repensar as cidades, repensar a mobilidade e entender, né, todos esses aspectos da cidade, da mobilidade. Opa, desculpe. Opa, foi mal. Então, assim, nós temos dentro... Desculpe, eu passei demais aqui. De novo. Espera aí. Eu estou passando. Deixa eu voltar, pronto. Aqui. Então, a cidade inteligente, né, que é essa que a gente vê no meio, nós temos 6, né, fatores que têm relação direta com as cidades inteligentes, né? Então, nós temos a questão da mobilidade inteligente, né, que é essa interação que a gente tem com novas tecnologias, com novos pensamentos, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, carros autônomos, com algumas soluções que a gente pode dar, e resgate também de soluções que nós já usamos anteriormente. O ambiente inteligente, né, a gente não pode deixar a cidade inteligente, ela não pode deixar de ter a sustentabilidade, né, até como a nossa rede aqui, sustentável. Então, a sustentabilidade é importante dentro das cidades inteligentes. Então, não é só tecnologia, porque a gente tem muitas pessoas se enganam quando fala de Smart City, de achar que tem que ter conectividade, tem que ter tecnologia. Mas a cidade inteligente ela é mais do que isso, né? A cidade inteligente ela abrange o ambiente inteligente também, é o meio ambiente. A gente precisa pensar na cidade de uma forma que a gente possa, que ela ter resiliência, ela pode resgatar o ambiente natural em determinados locais. A governança também inteligente, né? A gente não pode deixar nunca de pensar na gestão das cidades. Então, as cidades inteligentes, elas precisam ter uma gestão também conectada com a população. A gente já usa o termo conectado, mas é uma governança que tem que pensar sempre nas estratégias futuras e junto com a população.
pessoas inteligentes, nesse sentido, não só cognitivo, né, mas pessoas que têm a criatividade, pessoas que sabem utilizar as novas tecnologias, pessoas que sabem pensar a cidade, pensar o melhor para si, né? Não é a questão só de usar a tecnologia, mas de saber o que é melhor para você, o que é que você quer, onde você quer chegar, para você ter qualidade de vida. A vida inteligente também, né? De você usar essas tecnologias a seu favor, né? Sempre lembrando do que é melhor para você. E a economia inteligente, uma economia circular, né? Então, não dá para pensar em sustentabilidade em cidades inteligentes se você não tem sustentabilidade econômica também. Então, tudo isso, né, todos esses fatores juntos, que fazem realmente uma cidade inteligente, né? Então, não é só a questão de pensar as tecnologias, não só software, não é só conectividade, mas todos esses 6 fatores que movem a cidade inteligente, né? Então, e o principal da cidade inteligente é a necessidade do cidadão. Então, é o que eu tinha falado anteriormente, né? Tudo deve ser pensado a partir da necessidade do cidadão. Não adianta a gente ter um carro autônomo se as nossas vias não estão preparadas para eles, né? Não adianta a gente pensar em conectividade se não tem nem saneamento básico ainda para as nossas cidades. Então, a necessidade do cidadão é quem vai dizer qual a tecnologia que você vai utilizar para se tornar uma cidade inteligente. O resultado principal dela é suprir a necessidade do cidadão. Então, uma cidade inteligente é uma cidade pensada para a sua população. E, né, nesse link que a gente fez aqui, né, falar um pouquinho mais sobre essa questão da mobilidade inteligente, da Smart Mobility, né, que é essa conectividade também nos meios de transporte e as novas tendências que nós temos, né, nas cidades. Então, várias coisas que estão surgindo, vários pensamentos de mobilidade para melhorar a questão de qualidade das nossas cidades, pensando também na questão ambiental, né, que foi aquilo que eu falei, da economia circular, do meio ambiente, porque não dá para você fazer uma separação disso, né? Então, a gente está pensando, né, mostrar um pouco mais na frente aqui, né, os carros elétricos, que favorecem o clima também, né? Então, está totalmente linkado à cidade inteligente com essa questão climática também, né, que a gente precisa pensar. E a mobilidade, principalmente a mobilidade inteligente, ela tem esses cinco fatores que vai colaborar para que ela se desenvolva de forma realmente inteligente. Então, claro, né, o sistema de transporte e serviço ele tem que ser muito bem pensado. O sistema de transporte público, né, para que você atinja a grande parte da maioria das pessoas na cidade. A gente tem visto que com essa pandemia a gente está vendo como é diferente, quem é mais atingido sempre são os mais vulneráveis, né? A questão da integração também dessa cidade com outras cidades, né? Nós fazemos parte de um sistema grande, né? Não é um sistema fechado. As cidades elas não são sistemas fechados, são sistemas abertos que comunicam com outros locais. O desenvolvimento urbano, obviamente, está ligado diretamente com essa questão. O ambiente econômico, porque vai depender de cada cidade. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, cidades industriais, a necessidade que ela tem de mobilidade é diferente de uma cidade mais turística, por exemplo. Então, a gente tem que pensar cada uma do seu jeito, né? Nós temos todo um contexto global, mas pensando localmente aquilo que é melhor para cada uma, né? Para cada cidade, para cada população daquele local. A educação e cultura está linkado diretamente também com a questão da mobilidade, porque é a questão de qualidade de vida. Então, a gente não pode pensar numa cidade sem qualidade de vida, e a educação e a cultura é muito importante, né, no crescimento, no desenvolvimento dos nossos cidadãos. E essa questão dessa cidade inteligente com a mobilidade inteligente, nós temos a questão principal, fundamental disso, que é a conectividade, né, a internet das coisas, o IoT, e a inteligência artificial. Então, nós temos vários aspectos que nós estamos hoje, né, falando a respeito, estudando sobre essa conectividade linkada da cidade, da Smart City com a mobilidade, que é muito importante, né, para o desenvolvimento
do nosso dia a dia, de como a gente vai se portar dentro das cidades e como a gente pode se utilizar dessas vantagens que nós temos hoje, dessa conectividade, dessa internet das coisas, que é de fundamental importância para o desenvolvimento da mobilidade das cidades, dos meios de transporte que a gente vai elencar para nossas cidades, né? Dentro dessas questões, dessas conectividades, né, foi até falado aqui sobre o Vale do Silício, nós estávamos comentando anteriormente aqui ao debate, já tem um carro autônomo, né, que ele faz as entregas. Então, já é um carro que já está sendo, já existe, já é uma realidade, né, que ele não precisa de uma pessoa, né, quer dizer, na verdade, ele é pilotado remotamente, mas ele vai fazer as entregas sem nenhum entregador junto com ele. Então, é um carro autônomo, que as compras são colocadas nele e ele vai na casa e deixa as suas compras lá, né? Nós temos também alguns modelos, né, de táxi autônomos. Esse é um táxi também que já foi feito, já está sendo utilizado como piloto, né? Que é um táxi também que não tem motorista. Ele é guiado, é pilotado remotamente também, e ele não tem, você diz para onde você quer ir, ele faz um trajeto já pré-agendado, e ele vai passando aqueles locais e são até 5, tem alguns que tem 10 pessoas dentro desse táxi autônomo. A Uber também, né, que é mais conhecida, também já tem a questão do táxi autônomo. Então, o carro não precisa mais de motorista, né? Não vamos mais necessitar de uma pessoa que está dirigindo. O carro vai dirigir por a gente de forma autônoma. Isso é uma das coisas que vem avançando né, nos estudos, vários locais já tem, né? Então, aqui também já tem um outro, que esse aqui é no aeroporto, né, que já foi colocado em Londres. Não tem, você leva de um terminal a outro, sem necessidade de alguém pilotando. Você entra no carrinho, fica lá dentro e ele leva você sem ninguém estar na frente dele. Então, tem toda uma tecnologia, né, para não bater um no local e no outro, e já está sendo utilizado também. Tem os carros elétricos, né, que é aquela questão que eu falei daqui no meio ambiente, de você ter o carro compartilhado, né? Hoje a gente já pensa que não vamos ter mais os carros próprios, né, particulares. A ideia é que a gente comece a pensar em carros compartilhados. Então, vai ter os locais onde tem os carros, aqui são carros elétricos, aqui é em Fortaleza, já é uma realidade na cidade de Fortaleza, que está sendo utilizado. Então, você tem as estações, da mesma forma que você tem as bicicletas públicas, você tem os carros públicos, e eles são carros elétricos para que você não gere tanta poluição, né? Que também é uma das coisas que está sendo bem vinculada, bem estudada agora, é a questão do uso dos carros elétricos, até porque sempre pensando no carbono zero, né? Na descarbonização das cidades. Agora, nós já temos um outro problema. A gente tem uma solução e cria um problema, né? Esses veículos elétricos, eles têm a questão da sustentabilidade, de não poluir, mas nós temos o problema do descarte das baterias desses modelos, né? Para onde vai o descarte depois das baterias? Eles têm uma durabilidade de 10 anos, por enquanto, e é um problema que a gente tem também. Um outro problema que a gente tem que pensar no caso dos carros elétricos depende muito da sua matriz energética, porque o carro não polui, mas a energia que você tem elétrica, você tem que pensar nisso, né? Por exemplo, se os carros elétricos forem para a China, a matriz energética da China ainda tem muita parte dela que é em carvão, então não vai compensar, né? No caso do Brasil, a nossa matriz energética mais forte é a hidráulica, né? E nós estamos com problemas hídricos agora. E como é que ficariam esses carros elétricos com essa demanda tão crescente de carros elétricos que nós temos, se a gente vai ter que economizar energia? Então, tem esse outro componente que já está sendo estudado, né? Placas solares para abastecer os carros elétricos. Então,
está sendo desenvolvida pesquisas para que esses problemas com essas matrizes energéticas não seja um empecilho para a instalação realmente dos carros elétricos, né? E aqui nós temos um outro exemplo daquele tipo um táxi, né, que é um serviço de ônibus autônomo que está funcionando já em Paris, né? Ele já está funcionando de forma experimental e gratuita, que vai ficar até 2022. Já é uma realidade também, né, porque ele é autônomo, ele também não tem motorista, né, nesse taxizinho que faz uma linha turística em Paris para que você possa utilizar e descer, subir, visitar os locais turísticos lá em Paris. Um outro equipamento que nós temos são semáforos inteligentes. Também já está sendo utilizado aqui em São José dos Campos. São semáforos que eles têm câmeras em tempo real, eles percebem o fluxo de veículos para, de forma autônoma, também organizar o trânsito. Então, se tem um local que está com pouco carro, o outro está com mais carro, ele vai fazer essa análise de forma de inteligência artificial e vai liberando o fluxo do trânsito, para que você não fique preso no trânsito, né? Então, é uma forma também de você ter alguns equipamentos que auxiliam nessa questão dos nossos fluxos dentro das nossas cidades. Aqui são elevadores também são mobilidade, né? Então, esses elevadores, eles estão instalados na linha 9 de Barcelona, que é uma linha nova, uma linha que está sendo pensada para também não ter condutor, né? Uma linha toda automatizada, e o elevador também é automatizado junto com o metrô, para confirmar o tempo de chegada, de partida, e otimizando a quantidade de elevadores que é necessário por hora de pico, se tem muito passageiro, não precisa de todos os elevadores estar ali disponíveis. Então, ele é todo automatizado para funcionar de forma inteligente, né? Para que otimize o máximo possível a matriz energética sendo utilizada, para que não gaste tanto e que você tenha uma forma inteligente de vivenciar seu dia a dia. E nós temos também os carros voadores, já é uma realidade que nós temos, né, nesse nosso meio urbano de pensar, que são pensados a partir dos drones, né? Tem uma outra, eu acabei não falando quando eu falei dos carros que estavam distribuindo, mas já tem algumas redes que estão pensando em drones para entregas, né? Então é uma mobilidade de serviços que nós temos. E o drone evoluiu para o carro voador, né? Que é diferente, né? Ele não é é parecido com um helicóptero. Não, ele é diferente. A forma de pensar esse modelo dá uma autonomia muito maior para os lugares, para você ir e vir. Então, já está sendo pensado, já está sendo desenvolvido. Esse tipo não é mais uma fantasia, ele já existe, já é uma realidade também que está chegando nas nossas cidades. E aí vai vir para o controle aéreo, né? Então, vai começar a ter um outro problema, que vai ser o controle aéreo, para que nós tenhamos esses carros voadores, né? Então, e não poderia deixar de falar, né, do nosso saudoso Jaime Lerner, que teve uma ideia do Doc Doc, né, que é um carrinho elétrico para funcionar. Ele que falou tanto sobre os carros, que acabou criando um carro, mas no sentido positivo, né, de pensar a micromobilidade, de você utilizar um carrinho em locais que você começa a evitar que o carro que a gente conhece hoje, ele entre, que ele tenha, que ele seja mais relegado a um momento de passeio, como eu gosto muito de dizer aqui, né? O nome dele é carro de passeio, então a gente devia usar para o passeio e não para o dia a dia. E aqui ele dá pensou um carrinho para que ele seja utilitário do dia a dia, que também tem estações, né? Algumas pessoas não se sentem confortáveis em andar de bicicleta, em andar de patinete. Então, você tem uma oportunidade, pessoas, né, com idade mais avançada, que tem um problema maior de locomoção,
os carros elétricos pequenos resolveriam isso e serviria também como alternativa ao dia a dia das nossas cidades, né? Então, esse é um projeto que o nosso saudoso Jaime Lerner nos deixou, né, com essa ideia dessa facilidade de você se mover dentro das cidades, principalmente dentro dos centros urbanos, né? Então, essa questão da cidade inteligente, da mobilidade inteligente, lembrando, né, que ela é centrada nas pessoas, a gente tem que entender qual a necessidade das pessoas, para onde elas se locomovem, de onde elas vão, para onde elas vêm, quais são as linhas de desejo e como elas podem utilizar essas linhas de desejo. Então, você pode partir da sua residência, ou caminhando, ou de bicicleta para um ponto de ônibus, ou para um ponto de metrô, né? E você se locomover dentro da cidade sem necessidade de estar usando um carro, né, com motor a combustível, que polui, que traz muito congestionamento para nossas cidades. Então, você tem uma alternativa que, desde que que eles sejam integrados, isso pode facilitar a nossa vida. E essa foi a intenção do Jaime Lerner quando ele criou o carrinho, a integração dos transportes, que isso é fundamental, a importância dentro da mobilidade. Então, uma cidade inteligente, para ela ser conectada e para ela ter a integração entre todos esses modais, né, que a gente viu agora. Então, não esquecer nenhum, não é que a gente vai dizer que um é pior ou melhor. Eles têm que ser integrados. Depende do que você vai fazer, depende do que você precisa fazer dentro da cidade, para que você escolha o tipo de modal que você vai usar, né? Aqui no Brasil, né, tem esse gráfico que foi feito com os dados de 2018, da ANTP, que ele mostra que a gente ainda caminha muito, né? Então, nós precisamos pensar nessa forma de nos locomover. Então, nós temos boa parte ainda é o transporte ativo, né, como a gente chama, nos nossos deslocamentos, e também aqui diretamente, mas que indiretamente a gente acaba também aumentando isso, porque dependendo de onde a gente vai, a gente deixa um carro no estacionamento e vai caminhar. Então, essa questão da mobilidade, que a gente chama micromobilidade, ela é ainda maior do que está sendo colocado aqui nesses dados. Uma outra ferramenta que nós temos aqui no Brasil, né, que a gente fala muito a respeito, que está fazendo até 20 anos agora, o Estatuto da Cidade, que ele fala, que eu gosto sempre de trazer isso, que ele fala que considera, dentro das diretrizes que a gente tem que pensar da expansão da qualidade do sistema viário da nossa cidade, no deslocamento das pessoas. Então, a gente tem que pensar como as pessoas se deslocam, e não como os veículos se deslocam. Então, é aquela ideia de vamos criar vias. A gente está pensando nos carros, a gente não está pensando nas pessoas, né? Então, a gente precisa pensar nas pessoas e não no veículo. Aí, aqui duas imagens de Copenhague, né, que privilegiou a caminhabilidade, as pessoas e não o automóvel. Então, é aquela que eu falei no início, a gente mudar um pouquinho essa questão de mobilidade urbana, pensar na mobilidade humana, né, de pensar a cidade para as pessoas, para a caminhabilidade, para que a gente pense nessa micromobilidade, que é, sim, muito importante dentro dessa questão das cidades inteligentes. Então, nós temos pensar também nessa questão da sustentabilidade, né, que é permitir essa mobilidade sustentável, é permitir ao cidadão o direito de acesso seguro e eficiente aos bens e serviços da cidade, hoje e no futuro, a todos os serviços das cidades que nós temos. E nossa lei de mobilidade, ela quebrou, está tentando quebrar, né? Eu digo está tentando porque a gente ainda não internalizou fortemente isso, que é a inversão da prioridade. A gente tem que esquecer o carro não é prioridade, quem é prioridade são as pessoas. Então, é a quebra do paradigma, né? Invertendo essa prioridade do carro e de pensar primeiro nos pedestres, depois nos ciclistas, depois transporte público, carga e, por último, o carro e motos, né? Então, a ideia de investir na mobilidade ativa, né? Então, isso é importante. Lembrando sempre que essa questão que muitas pessoas às vezes dizem, inclusive porque eu estou aqui em Teresina, né, que é o que todo mundo conhece como uma capital quente. Ah, mas você fala da bicicleta, você fala em caminhabilidade, mas que é muito quente para você fazer isso.
Mas eu não estou dizendo que é para você ir de um lado a outro da cidade dessa forma, né? Mas você pode fazer a micromobilidade e depois ir para o transporte público, né? Então, são questões que a gente pode fazer. Então, nós temos um potencial muito grande da mobilidade ativa. Por quê, né? A gente já viu alguns dados. Então, nas cidades brasileiras, 53% das viagens são feitas de ônibus, automóveis e bicicletas. Estima-se que 35% dos deslocamentos dos automóveis é inferior a 5 quilômetros. Então, você não precisaria do automóvel. 5 quilômetros você consegue fazer com a bicicleta em 15 minutos. Mais ou menos isso, né? Que eu acabei de falar, né? Na caminhabilidade, uma pessoa percorre 1 quilômetro em 15 minutos. Então, isso tudo ajuda a reduzir as viagens de automóvel, desde que você tenha condições para isso, né? Então, nós temos um potencial grande de mobilidade ativa, e dentro dessas questões, né, de pensar essas caminhabilidade e percorrer essas distâncias inferiores a 5 quilômetros, pode ser com o doc-doc, né? Pode ser com uma bicicleta, pode ser com um patinete. Então, a gente precisa começar a pensar nesses outros modos de mobilidade. Aqui é um cartaz antigo, né, de 2001, mas eu gosto desse cartaz, ele é muito utilizado para mostrar o espaço urbano. Foi o que eu falei também no início, nós gastamos muito com o espaço urbano, e pensando, se a gente pensar no carro, né? Então, aqui, nesse cartaz, eu trouxe o cartaz antigo, mas a gente já tem alguns novos, que ele mostra que quanto de espaço você precisa quando você utiliza o ônibus, quando você utiliza a bicicleta e o carro. A diferença é muito grande, até porque nos carros hoje em dia você tem visto, né? Por isso que o Jaime Lerner fez o carro menor para uma pessoa só, que a maioria das vezes ele está no máximo com 1 ou 2 pessoas. Então, realmente, o espaço urbano que a gente precisa ter para o carro é muito grande. Então, a gente precisa repensar isso dentro das nossas cidades. E aqui os cartazes mais novos, né? Eu trouxe o antigo, mas trouxe as novas versões que foram feitas por várias outros institutos, né? Mostrando a mesma realidade. Então, são vários desenhos só para a gente ter a noção de quanto realmente é diferente de espaço que a gente ocupa com os carros. E também, novamente falando sobre essa questão, né, o porquê o Jaime Lerner apostava tanto no transporte público, porque a quantidade de pessoas que você consegue levar, né? Então, e o espaço que você precisa para isso, né? Então, no caso aqui, né, para 1.000 pessoas para se mover dentro da cidade, com carros, com 250 carros, isso a gente pensando que ele está com carona, né? Vai utilizar um espaço de 3.750 metros quadrados, enquanto com o transporte público a gente começa a diminuir essa questão dessa quantidade de espaços e a gente consegue levar muito mais pessoas. Então, é um outro aspecto que a gente tem que... Por isso que a gente fala na integração. Aqui também é um outro gráfico que a gente tem, que é muito, muito usado, né? Para mostrar essa diferença desse espaço. E que a gente privilegia tanto o carro, né? Porque a gente precisa ter estacionamento para os carros quando eles vão ao centro da cidade, para onde eles vão, que ocupa bastante espaço. Quando você poderia estar de forma diferente, né? Então, quando a gente tem aqui, né, de bicicleta, por exemplo, nós temos 4,5 metros quadrados, que é o mesmo quando a gente está num ônibus de biarticulado, né, numa operação mais eficiente. E o carro, 60 metros quadrados, quando você está sozinho, quando você vai. Então, é privilegiar muito uma única pessoa em detrimento de todas as pessoas dentro da cidade. Então, a gente precisa realmente repensar os nossos modos de ir e vir. Novamente, para a gente ter essa questão de espaço, né, o que o uso de uma faixa urbana com 3,5 metros de largura ocupa e leva de pessoas por hora. Então, um carro estacionado, você está estacionado, não tem ninguém, né? Carro em trânsito, ele pode levar 1.350 pessoas. Ciclistas no mesmo espaço, utiliza muito mais pessoas no ir e vir, né? Muita gente, mas bicicleta não vai tanto. Vai sim, ela leva muito mais, ela ganha muito mais espaço, né? O pedestre também, e um BRT, por exemplo,
também a mesma coisa de um pedestre, por hora, a quantidade que essa faixa leva de pessoas. Então, a questão da mobilidade, essa questão da mobilidade inteligente, ela está hoje sendo muito falada sobre a questão dessa micromobilidade, antes de mais nada, né? Então, a gente tem que pensar no deslocamento a pé. Então, em 15 minutos, a gente desloca mais ou menos 1 quilômetro. E de bicicleta, né, a gente tem 4,5 quilômetros que a gente atinge em 15 minutos. Então, dentro desse aspecto, né, de pensar dessa forma, então, o que ter nesse espaço, a gente tem que pensar nessa questão da micromobilidade integrada com os outros meios de transporte. Então, não é que a gente vai se deslocar numa cidade, né, como as nossas aqui do Brasil, que são muito grandes, só de bicicleta, né, ou só a pé, que não tem condições. Então, mas a gente fazer essa composição com outros modos de pensar e esquecer um pouco o carro. Lembrar que dentro desses aspectos a gente precisa pensar nas áreas de influência desses transportes públicos, então a gente pode adensar mais essas áreas, a mistura também, que não é só a mobilidade, né? A gente está comentando aqui sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar, mas ela faz parte de um sistema, de um conjunto. Então a gente tem que pensar no desenho urbano, no adensamento urbano, aonde a gente pode adensar, como a gente pode fazer isso. Então, na diversidade, tudo isso faz parte, né, dessa questão das cidades inteligentes. Né? E dentro desse aspecto, né, da cidade, da alta densidade, de baixa densidade, como a gente pode utilizar esse gráfico aqui do ITDP é muito bom, que ele mostra, né, como você pode se utilizar dos aspectos combinando a cidade, a densidade urbana, com a questão do tráfego urbano. Outro aliado principalmente nessa outra faixa de baixa densidade, a gente utilizar as zonas 30, né, que muitas cidades na Europa já estão, inclusive, transformando a cidade toda em zona 30, porque diminui todos os acidentes. Né? Um carro com 30 km é muito difícil você ter um acidente fatal. Você permite compartilhar com a bicicleta, então você não vai precisar ter a faixa, né, de ciclovia separado, você pode compartilhar porque diminui muito a questão dos acidentes automobilísticos. Então, nós temos essa condição de criar, né, essas zonas também, principalmente onde tem uma baixa densidade, já uma zona mais residenciais, você fazer esse sistema urbano, né, pensando nessa locomoção ativa. E uma coisa que está sendo muito falado, né, que são as ruas compartilhadas, ruas completas. Tem várias denominações que estão sendo feitas dessas ruas, e que a gente já teve essas ruas também, né? Da mesma forma que a gente teve os congestionamentos antes, nós já tivemos ruas compartilhadas e perdemos esse direito, porque a prioridade passou a ser do carro, mas antes a prioridade era do pedestre. Então, o carro respeitava o pedestre, hoje não. Então, a gente está retomando essa ideia de ter ruas compartilhadas com velocidades mais baixas, que aí todos conseguem utilizar a rua de forma tranquila, sem muitos problemas. Então, nós temos esse resgate, né? Por isso que eu trouxe essa imagem mais antiga, que nós estamos resgatando conceitos. E, dentro desse resgate, uma outra coisa que está sendo falada muito de cidades inteligentes hoje é a cidade em 15 minutos. Justamente em cima daquilo que eu estava falando da micromobilidade, que é a questão das cidades, que está sendo muito discutida sobre as cidades dos 15 minutos. Então, veio de Paris, né, uma das, não só de Paris, a Alemanha também tem alguns conceitos, só que ela ampliou para 20 minutos, acho que eles são mais rápidos lá, mas a maioria está tratando, né, mais dos 15 minutos, onde você vai ter toda a sua necessidade, serviços que você precisa, como estudar, trabalhar, o mercado, o lazer, cultura, a saúde, se exercitar, parque, tudo que você precisa dentro de 15 minutos da sua residência, né? De você ter essa cidade mais próxima, que você diminui aquilo que a gente estava falando, que está sendo
pensado já também essa questão do home office, mas também de você diminuir esse trânsito na cidade, né? Essa mobilidade ela ser menor e ela ser realmente mais voltada para esses 15 minutos. Então, você vai ter esse circular depois, dentro desses 15 minutos, para você encontrar quando você for fazer uma visita a um parente em outro lugar da sua cidade, mas não no dia a dia. Então, no dia a dia, você ter tudo ali mais próximo de você. Então, isso é uma das coisas que está sendo discutidas. Paris está sendo um estudo, né, grande, já está sendo aplicado em alguns bairros esse conceito de cidade de 15 minutos, né? Ele representa esse distanciamento desse passado que a gente tem recente, né, dessa separação das funções urbanas para que a gente consiga essa cidade de 15 minutos. A gente tem que diversificar, né, foi aquilo que eu estava falando sobre o espaço urbano, que a gente não pode, tem que adensar e tem que diversificar. E a questão também do baixo carbono. Então, ela favorece a questão do baixo carbono. Então, é uma das coisas que está sendo muito discutida. E dentro desse conceito, inclusive do caso Moreno, que está defendendo muito a questão da cidade de 15 minutos, lá em Paris, são esses fatores que a gente tem, essa estrutura, né? A cidade de 15 minutos ela precisa de densidade, diversidade, conectividade e proximidade. Então, com tudo isso dentro dos serviços urbanos e dos dados urbanos que a gente tem disponível. Então, aqui é uma frase dele, né, do Carlos Moreno, sobre isso. A melhor mobilidade é a mais reduzida, por isso que a gente fala da cidade de 15 minutos como uma cidade inteligente. É opcional, descarbonizada, feita a pé ou de bicicleta, então você não precisa, né, tá usando o carro a todo instante. Para isso é preciso que as pessoas tenham ao alcance as funções da cidade, né, o trabalho, a habitação, saúde, lazer, né, tudo que a gente já viu. Mas nas cidades modernas que a gente conhece hoje, existia uma separação muito grande espacial dessas funções que favoreceu o desenvolvimento e o uso mais dos carros, dos automóveis, né? E dentro de todos esses aspectos, a gente tem essa ideia de trazer a cidade para as pessoas, então tem algumas ideias de espaço, de requalificação do espaço público, que eu trouxe alguns exemplos, inclusive aqui no Brasil, né, desse bairro de Cachoeirinha, em Belo Horizonte, que são intervenções com urbanismo tático, para depois ele se tornar definitivo, trazendo as pessoas de volta para as ruas, né, não mais uma rua dessa aqui, por exemplo, que a gente tem aqui na visão, ela não não tem uma boa caminhabilidade, né, ela afasta as pessoas. E quando você tira o carro e você cria espaços para as pessoas permanecerem, ela já cria uma identidade diferente. A mesma coisa aqui numa rua em Nova York, também foi feita essa mudança, né, de pensamento, não priorizar mais o carro, tira o carro, coloca um espaço para as pessoas ficarem, permanecer no espaço, usufruir do lugar. Então, é trazer realmente as pessoas de volta para as ruas. Aqui uma outra, né, a questão da rua consciente, a rua completa. Aqui é na Colômbia, um exemplo na Colômbia também, que também veio com esse urbanismo tático, trazendo a bicicleta, a caminhabilidade, para que você tenha um conforto maior para o pedestre, trazendo uma visão diferente da cidade. Esse é um exemplo do que é uma cidade que pensava para carro e depois começou a repensar para as pessoas, né? É o centro de Houston, que antes você tinha uma cidade totalmente sem vida, com carros, com estacionamento só para carros, e depois ela transformada com parques, com um resgate para que exista uma caminhabilidade dentro dessas cidades. Aqui só para trazer um exemplo rápido de Teresina, que eu acho que algumas pessoas não conhecem, né? Então aqui é a localização geográfica no Brasil, né? Nós estamos no Nordeste brasileiro, a Teresina está aqui no centro meio norte do país, aqui do estado, e a questão das ciclovias. Infelizmente, nós perdemos algumas ciclovias e temos pouca conexão, né? Pelo gráfico que dá para vocês verem aqui na cidade de Teresina, que as ciclovias existem, mas elas não têm conectividade, elas não têm conexão com nada. Então, você vai para um canto e para, e você não consegue dar fluxo nessas ciclovias.
E uma outra noção que a gente tem aqui é o nosso campus da Universidade Federal do Piauí, que foi pensado uma ciclovia, essa linha verde é uma nova ciclovia que foi criada, está faltando a conclusão dela, que é essa conectividade, que ela passa por todos os centros que tem dentro dessa parte do campus. Então, ela liga todo o centro. E qual foi a ideia de trazer isso aqui? É o repensar a cidade. Então, por que colocar todas as ciclovias em todas as mesmas ruas que passam, o carro, o ônibus, Então, às vezes, a gente tem que saber a linha do desejo, né? Então, aqui ela foi criada por dentro, né, dos centros aqui do campus do campus da UFP, né, daqui da nossa... E a ideia inicial dela era esse aqui, era esse vermelho. Por quê? Porque onde já passavam os carros. Então, você ia trazer um conflito com o carro. Não é um local, vocês não conhecem, mas não é um local muito agradável, porque ela não tem muito sombra, não tem muitas árvores, e pelo lado que ela ficou em locais mais sombreados, então dá para você utilizar melhor. Então, a gente tem que pensar a linha de desejo. Então, a gente precisava ligar os centros e precisava dar conforto e segurança ao ciclista. Então, para que usar a mesma avenida que os carros já utilizavam? Por que não criar uma nova, se teria condições para isso, né? Então, o vermelho era a ideia inicial, que era usar o que já existia, né, junto com o carro, e depois foi visto que tinha uma forma mais segura das pessoas caminharem. Então, essa via foi feita, uma parte dela, né, o verde já foi concluído, o azul ainda falta ser concluído, e perto dela também tem uma via acessível para os pedestres. Então, é ciclovias e pedestres ligando todos os centros aqui da universidade, passando pelos lugares maior de desejo. Esse canto inferior aqui é onde fica a biblioteca. Então, você consegue pegar todos os lugares que necessitariam, né, da ciclovia. E ficou muito melhor do que a primeira ideia. Uma outra ideia aqui de Teresina é essa rua que está aqui em cima, que tem uma linha vermelha, é uma avenida chamada Nossa Senhora de Fátima, que ela liga, o canto esquerdo é a Universidade Federal. Os bloquinhos azuis aqui são dois centros comerciais da cidade, os shoppings da cidade, e tem uma linha principal que passa, né, onde desemboca a rua. E é essa rua inferior do lado esquerdo, que a ideia é fazer uma ciclovia aqui. Nós vamos trazer um conflito para a cidade, e às vezes tem aquela história, né? A gente coloca uma ciclovia, vai ser bom para o ciclista, mas os comerciantes não gostam, os carros também não gostam, porque vai diminuir. É uma via que é muito utilizada, passa carro, passa ônibus, e querem trazer uma ciclovia para cá. Só que você diminuindo a ciclovia aqui, você vai ficar com uma faixa única, onde vai ficar os ônibus, onde vão ficar os carros, e a ciclovia ali do lado. Você vai tirar a possibilidade também das entradas dos estacionamentos dos estabelecimentos comerciais. Então, você vai começar a criar um conflito. E se a gente usa essa outra que está à direita, que é essa paralela que está em verde, é uma rua maior, mais larga, porque as faixas aqui são duas de 6,30. Essa é uma rua única, de mão a mão só, de duas vias, mas ela tem 9,60. Então, é mais fácil você trazer para cá uma ciclovia que não vai competir tanto com o carro, porque aqui a velocidade é um pouco menor do que na avenida. Então, por que não pensar diferente, né? Então, são ideias que a gente pode repensar essa mobilidade, porque não é necessário colocar todo mundo junto. Às vezes, dá para você fazer separado e trazer o mesmo benefício. Você está ligando as duas linhas de desejo maiores aqui dentro dessa via, de uma forma mais confortável, inclusive mais segura para os ciclistas, né? Então, essa ideia, nossos problemas que nós temos com a questão a cidade de 15 minutos vai ser possível ser feita no Brasil? Sim, mas antes a gente precisa mudar muita coisa, porque a nossa micromobilidade a gente não tem o básico, né? As nossas calçadas, né? O Mobilize, ele fez uma campanha sobre calçadas do Brasil em 2019, e a média nacional das 27 capitais, considerando uma pontuação até 10, foi de 5,71 das nossas calçadas. Então, a gente não tem o básico. Como é que a gente vai propor uma micromobilidade se a gente não tem calçadas acessíveis no país, né?
é importante frisar que nenhuma delas, das capitais, chegou à média 8, né? Na verdade, todas ficaram abaixo de 7. Nessa pontuação que foi feita, são 21 indicadores que foram levantados e não atingiram a média 7, mesmo a cidade, mesmo São Paulo, que teve a melhor média. Então, nós temos um problema estrutural muito grande para implantar todas essas questões de cidades inteligentes. As nossas ciclovias também, elas não são pensadas, né? Aqui aqui é porque estava no início, ainda está bonito aqui o desenho da ciclovia, mas é uma ciclovia que só tem um caminho, o retorno não tem. Então, você vai, mas você não volta. Então, não tem outro lado, do outro lado não tem ciclovia, só tem uma faixa junto com o carro em uma área de velocidade superior a 30, 40 km por hora, aqui é 60, 50 km por hora, que você tem o conflito. Então, você acaba gerando conflito. Não fez separado e acaba gerando conflito sem necessidade de se ter esse conflito, né? Então, assim, nós, na mobilidade, concluindo aqui, nós temos novos desafios, né? Como usar toda essa tecnologia que nos envolve, com os velhos desafios, né? Então, nós temos novos e velhos desafios. Uma coisa que é muito importante dentro de todo esse contexto de cidades inteligentes, de mobilidade inteligente, é a integração. A gente pode ter todos eles, mas lembrando sempre que a gente tem que atender ao cidadão. Essa tecnologia tem que chegar na ponta, nos mais vulneráveis, senão ela não é uma cidade inteligente. Não adianta a gente pensar a conectividade só para um grupo de pessoas, né, que é o que acontece hoje no Brasil, infelizmente também. Então, a gente precisa ter todo esse arcabouço de pensamento de mobilidade inteligente e cidades inteligentes para todos, alcançar toda a população que nós temos, né, porque realmente são os que mais sofrem na hora da mobilidade urbana. E é isso, eu fiz um resgate aqui muito amplo, mas queria abranger todas essas questões sobre a mobilidade para trazer aqui hoje para discussão com vocês e fico aqui agora disponível para a gente discutir um pouco sobre cada aspecto. Muito obrigado, Nícia.